O ministro Fernando Haddad, em entrevista ao Educação na TV tempos atrás, já afirmava que a educação estava na pauta de discussões da sociedade. É verdade, a grande imprensa diariamente tem noticiado fatos ligados ao ensino, com destaque para as escolas das redes públicas, procedimento que não era habitual em outras épocas. Claro que a mídia, em geral, não se aprofunda nos assuntos, não tem a intenção de buscar as causas, por exemplo, da violência no ambiente escolar, das condições em que os professores trabalham, dos salários que os profissionais da educação recebem e que estão defasados há anos. Mesmo assim, quando saímos para ouvir a população sobre assuntos da educação, temos sentido o interesse de grande parte em dar sua opinião e cobrar das autoridades providências para melhorar o ensino público. No programa de hoje, voltamos às ruas para saber, entre outros assuntos, o que o povo acha da avaliação. Vamos lá? Quando o assunto é a avaliação externa das escolas, temos professores indignados com esse tipo de provas e preocupados com o mau uso dos resultados produzidos por elas. De acordo com matéria publicada recentemente, isso acontece no mundo todo. No Brasil, o movimento contra testes de alto impacto, criado por um grupo de educadores, pretende alertar pais, alunos, administradores e o próprio governo da imprecisão dos chamados testes de alto impacto. De acordo com o professor Luiz Carlos de Freitas, um dos coordenadores do movimento, os testes devem ser usados para diagnóstico e para orientar a aprendizagem, não para fazer ranking de alunos e professores. Se a escola do seu filho fosse mal avaliada, você tiraria o seu filho dessa escola? Sim, tiraria. Você procuraria conhecer quem é que fez essa avaliação e com que critérios? Eu acho que talvez não. Só iria retirar o meu filho e procurar uma escola que tivesse tido uma avaliação melhor. Você acha que uma avaliação das escolas públicas ajuda na hora de escolher uma escola e ajuda no desenvolvimento dessa própria escola? Depende do critério da avaliação. Eu acho que se for uma avaliação muito globalizada, ela não consegue identificar a escola como uma unidade, porque cada unidade tem as suas necessidades, tem os seus alunos, tem o seu perfil, né? Então, de acordo com a região. Então, eu acho que se essa pesquisa ela tiver um foco, ela tiver um direcionamento, sim. Agora, se ela for globalizada, eu acho que o resultado fura. Existe uma avaliação que o governo faz entre as escolas, criando as melhores e as piores escolas, com notas. A senhora acha que isso ajuda na hora de escolher uma escola? É positivo para a educação de uma maneira geral? Não, isso não ajuda, não. Não acho que isso seja fator indicativo de boa ou má escola. Uma boa escola que acompanha o aluno como um todo, como ser humano, com aprendizado? Isso é uma boa escola. O que pode ser feito para melhorar a escola pública no Brasil, em São Paulo? A formação de professores, salário digno, condição para o professor se manter diante do aluno, enfim, apoio e salário acima de tudo. Salário condizente com a função. O assunto é polêmico. Existem vozes contra o movimento, como a do ex-presidente do INEP, Reinaldo Fernandes, que considera a atitude de protesto contra as avaliações de petulante. Para você, o que é um ensino forte? Ensino forte é aquele que realmente se preocupa com a criança, se ela está aprendendo, se ela não está. Os professores também se dedicar um pouco mais. Acho que isso é o essencial. Você acha que cobrar do seu filho para que ele seja o melhor aluno da sala vai ajudá-lo no futuro, quando ele escolher uma profissão, vai torná-lo um profissional melhor no futuro? Eu acho que ninguém tem que ser melhor do que ninguém. A pessoa tem que desempenhar o máximo da sua capacidade, mas qualificar a pessoa como o melhor eu sou contra. Porque eu acho que a gente não tem que cobrar isso de uma criança ou de uma pessoa em formação. Eu acho que a gente tem que cobrar, sim, um desempenho, um empenho em estudar e uma disciplina. Mas avaliar e classificar a pessoa, eu sei que isso gera outros traumas e aí eu sou contra. Que critérios você acha que são importantes numa avaliação de escola? Os professores, né? Acho que a estrutura da escola tem que levar em consideração sempre.
E são os dois critérios assim, principais. Acho que o professor ele está ali para ensinar e o professor tem que ser bom de qualquer jeito. Dizer que é mérito um professor para chegar ao máximo na carreira tem que levar 30 anos, não sei que mérito é esse. Tá? Porque eu acho que o mérito é um pouco do que eu disse. É você ter as condições todas e chegar ao fim da carreira com um salário condizente com a sua atividade, com aquilo que você trabalhou. Tá? Isso é mérito. Então eu acredito que essa política de mérito, ela primeiro tem que passar pela revisão mesmo de toda a valorização dos profissionais, que para mim começa desde as condições de trabalho, condições de ensino-aprendizagem dos alunos, salário, né? Para depois de você dar um up na categoria, aí você vai pensar em formas que você contemple, né, outras formas de evolução na carreira. É comum hoje em dia pais e mães compararem as posições das instituições em que seus filhos estudam. Se os resultados das escolas não são bons, bate o sentimento de que se está fazendo algo errado. Qual é o papel do professor nessa escola ideal? Ensinar. Ensinar, mas assim, não ensinar como agora vem coisas do governo, mas o professor ensinar o que ele sabe, né? O seu conhecimento, que ele aprendeu em vários anos de faculdade, ele deve aplicar aquilo, não vir o governo e dar de repente um papel e dizer o que a gente tem que aprender o ano inteiro. Porque na verdade isso não vai valer de nada no fim do ano, porque o que eles pedem, por exemplo, em Enem, vestibular, vai muito além do que eles mandam pra gente fazer. Que é uma escola boa de qualidade, primeiro que tenha bons professores, né, que consiga fazer com que os alunos se concentrem e participem das aulas e que principalmente façam com que as crianças tenham respeito. Os educadores querem mais e reforçam suas reivindicações de reposição salarial imediata de 36,74%, com incorporação das gratificações extensiva aos aposentados, cumprimento da database em 1º de março, aprovada pela Assembleia Legislativa, reposição de toda a inflação e política salarial que evite novas perdas. Reivindicam também um plano de carreira que atenda às necessidades dos profissionais da educação e contemple reajuste salarial de 5% a cada 2 anos e meio. Mais ainda, implementação imediata da Lei do Piso, melhores condições de trabalho e o fim da prova de mérito. A Resolução 44, publicada pela Secretaria da Educação, determina que as férias dos professores sejam gozadas em 2 períodos de 15 dias, de 1º a 15 de janeiro e de 1º a 15 de julho. Os professores reivindicam a revogação da Resolução 44 já, o debate do calendário escolar pelo Conselho de Escola, a aplicação da jornada constitucional da Lei do Piso e o cumprimento de 1/3 da jornada para atividades extra-classe. Pois é, Fernando, é sempre bom sair às ruas e ouvir a população sobre o assunto educação. Até porque, né, Renata, quando a população sabe o que está acontecendo nas escolas, principalmente as públicas, ela se alia aos professores e fortalece a luta pela educação de qualidade. E já que falamos de lutas e conquistas, é bom saber que a PEUESP obteve mais uma grande vitória para os professores. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso do Estado contra a ação impetrada pela PEUESP e julgou a favor do sindicato. O Estado deve pagar os quinquênios sobre os vencimentos integrais dos professores da ativa, aposentados, pensionistas e de todos que estiveram filiados em 2006. O pagamento deve ser retroativo a 2001, com juros e correção monetária. A decisão foi em primeira instância, ainda cabe recurso, mas a sentença do tribunal é muito consistente. Sem dúvida, né, Renata? Foi mais uma grande vitória da PEUESP e dos professores paulistas. E com essa excelente notícia, nós encerramos o programa desta semana. Até a próxima. Até lá. E hoje em dia, o que a gente mais ouve falar é assim, eu não tenho tempo, porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas para o meu filho. Eu acho que é exatamente o contrário tem que ser feito. Você tem que dar mais atenção para o seu filho, que isso contribui muito mais do que o dinheiro de você pagar uma escola ou comprar um brinquedo, uma coisa assim.